Domínio implica, na verdade, que domínio implica influenciar toda a terra, implica influenciar todo o que é terra, de modo que esta se pareça com os céus. Lembra da oração do Pai Nosso? Pai Nosso está aí nos céus, santificado seja o seu nome, venha o seu reino, seja feita a sua vontade aonde? Na terra como no céu. Então, para que a vontade de Deus seja feita na terra como nos céus, Deus precisa que você faça parte, você se envolva como seu enviado especial para esta terra. Então, o seu papel é contribuir para com que a terra seja igual aos céus. Quando olhares para a terra, sua área de influência, deve haver semelhança entre ela e o céu. Amém. Já atual. Aleluia. Então o papel central é que a terra seja igual aos céus. A terra deve ser igual aos céus. E para efeito, Deus conta consigo. Deus conta com seu envolvimento. Deus conta com sua participação. É por isso que Ele enviou a si para a terra. E a Bíblia diz assim, penso que em Coríntios 1, se não 2, capítulo 3, diz que nós somos colaboradores de Deus. Somos cooperadores de Deus. Deus não trabalha sozinho na terra. Ele precisa da nossa colaboração. Aliás, não só... A Bíblia diz assim em Salmos 114, são 115, versos 15 a 16, são 14 a 16, diz assim que Deus estabeleceu uma fronteira, demarcação no que tais influências, não é? Ele diz que o céu pertence a Deus e a terra pertence aos homens. O céu pertence a Deus e a terra pertence aos homens. Diz que Deus domina sobre a terra, os céus, e a terra Deus deu aos homens. Logo, se Deus deu a terra aos homens, quer dizer que tudo que acontece na terra é da inteira responsabilidade do ser humano. Coisa boa ou má que acontece nesta terra, o responsável é o ser humano. Isto é, Deus não tem como trabalhar na terra sem a permissão do ser humano. Por isso que alguém disse assim, que a oração na verdade é o ser humano a dar Deus permissão para intervir na terra. Sem permissão do homem, Deus não tem como intervir na terra. Por isso mesmo na sua própria vida pessoal, na sua família pessoal, Deus não tem como intervir sem a sua autorização. Por isso, mais uma vez, volto a repetir que teriam dito que orar é dar a Deus permissão para intervir. Há que se envolver na política, meus irmãos. Escutem o que eu vou dizer. Se eu perguntar a todos vocês aqui, de todas as instituições que esse país tem, qual é a mais importante de todas? Você que é religioso vai dizer que é a igreja. A igreja não é a organização mais importante neste país ou em nenhum outro país do mundo. A organização mais importante é o governo. Porque o governo é quem estabelece as leis, que todos nós junto com a igreja temos de submeter a elas. Então não se muda um país pela igreja, muda-se pelo governo. Muito situando. Joana. Política. A política começou com Deus. Foi Deus quem criou o governo. Então Deus é político. Deus é o primeiro político neste mundo. Foi Deus que criou um governo que deu nome, não chamou de República de Moçambique, chamou de Reino de Deus. O governo de Deus chama-se Reino de Deus. Jesus, quando veio, a primeira pregação dele não tinha nada a ver com falar em línguas, nem jejuar, nem ir aos céus, nem ir ao inferno. A primeira pregação de Jesus tinha a ver com o governo. Ele disse: arrependei-vos, pois é chegado o reino, chegou o governo. Então, a mensagem de Jesus tinha nada a ver com o céu e o inferno. A mensagem de Jesus tinha tudo a ver com o governo. Ele veio trazer um governo. Quando os reis magos, os magos eram reis, tinham seus países. E não eram 3 magos, eram muitos que vieram para Jerusalém. Se ler com atenção a Bíblia, em Isaías capítulo 60, diz assim: com uma multidão de gente veio para Jerusalém. E quando a Bíblia diz multidão, está a falar no mínimo de 5.000 pessoas. Então, um grupo de 5.000 pessoas ou mais vieram para Jerusalém. Foi aquela multidão toda que chamou a atenção dos cidadãos de Jerusalém. O que chamou a atenção das pessoas era o grupo, o número de pessoas. E a Bíblia diz claramente que vieram com ouro, tesouros, coisas preciosas para oferecer a Jesus.
E tratando-se que a estrela disse, vai nascer um rei. Então, quando chegam em Jerusalém, foram ter com o chefe de Estado. E perguntaram ao chefe de Estado, Sua Excelência, onde é que vai nascer o outro chefe de Estado? Então, quando esses homens, chefes de Estado, foram ter com o rei Herodes, disseram, onde é que está o outro presidente, chefe de Estado? Ele disse, ficou chocado. Não pode um país ter 2 estadistas ao mesmo tempo. Em especial uma monarquia. Não pode acontecer, não deve. Então, ele disse, ok, eu não sei, investiga lá onde ele está, vai nascer. Ao saber, vem ter comigo. Ele sabia que estrelas comunicam, se falam, como já disse aqui, não vou repetir. E se disserem como uma estrela falou, ele sabia que é verdade. Porque ele também sabia que estrelas comunicam. Então ele disse, vão lá descobrir onde está esse Jesus, esse rei. Venham me informar. Ele tinha um plano de assassinar o rei Jesus. Jesus não é esse rei, chefe de Estado. E quando ele vem para a terra, foi para uma escola ser treinado. Como é que o rei deve se comportar, deve falar, deve pensar, deve vestir. Eu creio, não sei, mas creio eu, que todo chefe de Estado que é empossado tem alguém, um assessor, que lhe tira um bocadinho. Só a postura de um estadista. Não sei se me entende. Não sei se me entende. E também tem alguém que tira a esposa dele. Só porque essa é a primeira dama. Tem assessores para isso. A primeira dama não pode vestir de qualquer, por exemplo. Nem diga eu sou assim. Não, lá no passado. Nos próximos 5 anos, você é chefe do Estado. Não veste de qualquer. Mesmo quando se casa é assim mesmo. Devia ouvir teu marido. Como queres que eu vista a partir de hoje? Irmã Raça está aqui ainda, né? Tendo essa gente, Jesus tinha que identificar uma escola onde podia ser treinado para ser rei. E haviam várias escolas de pensamento na altura. Hoje, escola, por exemplo, temos uma escola aqui no Ferroviário, a escola Ferroviária. A escola há muito tempo não era como a escola de hoje, onde tu vais a uma instituição, depois tem lá uma estrutura, tem salas, blá blá blá, tem vários professores, várias cadeiras. Antigamente, escola era uma pessoa. Era uma pessoa. Quando tinhas uma mensagem única, você era classificado como uma escola. Não é? Tinha um pensamento típico, chamavam de escola de pensamento. Então, os grupos bíblicos que você conhece, malta fariseus, saduceus, zelotes, etc., não eram grupos religiosos, eram escolas acadêmicas, grupos acadêmicos. Eram escolas. Então, Jesus Cristo tinha que identificar uma escola que tem um currículo acadêmico que julgasse com seu propósito de vida. Foi checar os fariseus, não tinham. Saduceus, não tinham. Zelotes, não tinham. Os outros não tinham. A única escola que tinha um currículo acadêmico que julgava com o propósito de vida de Jesus era João Batista. Então Jesus foi se inscrever na escola de João Batista. A escola de João Batista tinha uma mensagem única. O seu currículo todo tinha que ver com o reino de Deus. E Jesus precisava de uma escola que tinha esse currículo igual ao seu propósito de vida, que era o reino de Deus. Então Jesus foi se inscrever na escola de João Batista, onde começou a estudar sobre o reino de Deus. Na Bíblia, quando a gente diz batizar alguém, não é introduzir a uma igreja um rito religioso. Batismo era uma espécie de rito de iniciação, uma espécie de graduação, graduou de nível. Então era mergulhado na água, era batizado. Termina em 10 minutos. Então, Jesus vai ter... Ele estuda. João Batista, quando vê Jesus, disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os seus discípulos começaram a ir ter com Jesus.
E João Batista não entrou em pânico, não se assustou, não repreendeu a ninguém, não zangou. Ele entendia que um bom professor, um bom pai, um bom líder treina pessoas para receber o bastão, transfere um bastão para a próxima geração. Não esperam de estar velho, não conseguir andar ou morrer. Não, ainda em vida, depois de um tempo, transferam unção, transferam ministério, transferam bastão para a próxima geração. Saem do ativo e tornam-se conselheiro do novo. Estamos situando. Então foram para lá e depois Jesus veio e começa a estudar. E de todos esses estudantes, atenção, olha para mim. A palavra discípulo significa estudante. Só isso. Estudante. Discípulo quer dizer estudante. Então, os estudantes de João Batista começam a ter com Jesus. Ele vai estudar, e de todos os seus alunos estudantes, Jesus era o estudante mais sábio, que mais pegou a visão da casa. Então foi a pessoa escolhida para ser batizada. E quando é batizado, João Batista transfere a unção da sua escola, transfere toda a sua escola, passa para Jesus. Quando alguém pega o manto do pai, ele começa onde o pai terminou. João Batista termina a sua carreira pregando sobre o reino de Deus. Jesus vem, começa a sua carreira pregando sobre o reino de Deus. E se calhar pode-se argumentar que ele não foi muito ativo na política, mas Jesus certamente abanou o mundo político dos seus tempos. E a sua morte tinha nada a ver com religião. Foi classificado como alta traição. Traiu o governo do dia. E naquela altura havia pecado capital 3. Quando você cometesse um crime grave contra o governo, o Estado, haviam 3 formas de punir a pessoa. Quer dizer, a pena era a pena de morte, mas haviam 3 maneiras. Uma delas era queimar na estaca. Pôr numa estaca, amarrar a pessoa, pôr lá lenha, acender. A outra era, penso que era apedrejamento. Punha numa arena, lutar com leões. Punha num sítio, você ali no meio, depois abriam, sem olhar leões, faitar. Pessoas assistirem. E a terceira era crucificação. Essas 3 formas de morrer punham pessoas, criminosos cometeram crimes capitais, que é o crime contra o Estado. Então, Jesus foi crucificado, não por cometer um crime religioso, foi um crime contra um Estado. Tem nada a ver com religião. Engajamento político. São os políticos que foram políticas que regem a nação. Vão criar leis lá. Você está engatando a chorar. Imagine pior das coisas, caso pior que Deus não permita. Mas imagine que legalizem o homossexualismo. Seja legal. Imagine que isso passe no parlamento. O que vai acontecer conosco? Estar em casa todo a reclamar. Senhor, porque isso não permitiu? Eu estabeleci um princípio. Tenho que ter os meus filhos engajados nos sistemas de transformação em seus países. Cadê meus filhos? Por isso que é preciso ter pessoas de Deus naquelas cadeiras, naqueles lugares. Quando vem leis, propostas de leis, não tem nada a ver. Você levantar a sua mão e combater. A fazer campanhas fora do parlamento para combater. Se não faz isso aí, não tem ninguém lá dentro. Vamos chegar a anunciar só. A partir de hoje, decidimos 1, 2, 3. Vamos reagir e murmurar. Tarde demais. It's too late. Quer que você ora, Pai, mostre-me. Vir aqui profetizar é muito simples. Quem acompanhou o extremo disse ontem, os países mais proféticos do mundo são os mais pobres do mundo. Países estão cheios de profeta aqui, profeta ali, enche muito aqui. Países cheios os países com maiores megas igrejas são os mais pobres do mundo. Com índice, aquela coisa de dívida oculta, é dívida externa, muito elevada.
São os países onde há muito God, prophesy, man of God. São os mais pobres do mundo. Mais pobres do mundo. Quer dizer que a religião está a impactar muito erradamente. Muito erradamente. Deus quer a gente, as pessoas vão se assumir como a gente. Vão se engajar ativamente nos seus países, nas suas comunidades. Vão se envolver. É assim que o reino vai se expandir. Com maior rapidez até. Atual. Então, o que é que você ora? Deus, Pai, obrigado. Mostre-me. Nesses 4 campos são outros, mas menos a religião. Dizer, Pai, menos a religião. Lá já estou automaticamente. Então, me mostre desses 4. Então, dizer, faça de mim um intercessor de verdade. Eu quero, é Maria, sei. Eu quero ficar na brecha, Pai. Buena Maria. As 2 Marias. Congelane. Música como vamos. Entendeu, Maria? Ir atuar lá. Não é dizer, Pai. Entendeu? Ei, Maria. Entendeu, não é? Sim. O pai quer ficar ali com o pai madrugadas. Famba. Entenderam, Marias? Vão se envolver. Onde, Senhor? Se é econômica, mas ok. Exatamente qual é a sub-área aqui na economia que tem que me envolver? Se é social, qual é a sub-área aqui na social? Onde eu vou me envolver? Se é política, que é mais onde exatamente aqui na política? Deus tem que revelar isso. Se já sabe, ainda bem, Senhor, eu já sabia que é a área X. Agora eu lhe peço, give me wisdom, give me knowledge, give me understanding. Em nome de Jesus. Let's pray.